Olá, eu Olá! sou o Henrique E eu sou a Marcele e hoje a gente vai falar. sobre... Esqueci. Meu Deus, como a gente. Volta, volta, meu bem, volta que eu tô muito louca. Olá, eu sou o Henrique. Eu sou a Marcele e hoje a gente vai falar sobre um tema que vai interessar os noivinhos de plantão. Isso aí. Aproveitar também esse momento aí que, infelizmente, muitos noivos tiveram que cancelar, né, os seus casamentos. Adiar, né, amor? Cancelar Adiar, não. com certeza. Principalmente por conta dessa questão aí do coronavírus que a gente está enfrentando. Então, essa dica também é especial para vocês, para refletirem um pouco mais antes de casar, antes de dar esse passo tão importante. Hoje a gente vai falar sobre o que conversar antes de casar. Primeira coisa para conversar são os objetivos. Pode parecer um pouco até estúpido falar isso, né? Mas existem muitos casais que não sabem os objetivos de vida do seu parceiro. Sim. Você não sabe se, por exemplo, o cara vai querer, sei lá, daqui 3 anos fazer uma pós... Lá na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, esportes radicais. Ficar longe da família às vezes é algo impensável para você. O objetivo de onde que eu vou estudar, eu vou fazer uma residência em outra cidade, Pós-graduação, quais são seus mestrado. objetivos profissionais, né? Sim, Objetivos exatamente. pessoais. É bom discutir todos esses objetivos pessoais, profissionais, de estudo também, né? Para saber aonde o casal quer chegar, o que vocês têm em mente. Nós, por exemplo, sempre conversamos que a gente gostaria muito de permanecer perto da nossa família. A gente gosta de morar na cidade que a gente mora, é a cidade que os pais do Henrique moram também. Os meus pais moram um pouquinho mais distante, em outra cidade, mas 200 a gente... quilômetros, né? 200 quilômetros. Mas a gente sempre falou que a gente gostaria de morar em Vitória, que é a cidade onde a gente está. Então, isso já é algo certo. Lógico que se a gente tiver que mudar um dia, isso também é algo que a gente conversou. A gente não é fechado a isso. Se o Henrique tiver uma transferência do trabalho, ou eu, enfim. Se a gente precisar se mudar, nós vamos juntos, nós vamos encarar. Isso. Mas a gente gosta de morar onde a gente mora. E foi importante a gente conversar sobre isso para saber a posição de cada um, porque no futuro, não sei o que pode acontecer no matrimônio e os dois têm que estar unidos e os dois têm que estar em sintonia. Exatamente. Então, é muito importante esses objetivos coincidirem, esses objetivos serem objetivos em comum, né? Os dois estarem em comum acordo de tudo. Outra questão muito importante, o mais importante de tudo, são os objetivos em relação à espiritualidade da família, né, amor? Isso pra gente é o mais importante e isso é algo que para nós sempre foi muito claro. Nós temos o objetivo de levar a nossa família para o céu. Eu levar o Henrique me levar para o céu e nós levarmos um dia os nossos filhos para lá, se Deus permitir assim. Então a gente vai trabalhar, fazer de tudo para que isso aconteça. E falando... Eita, com o celular. 2000 anos depois. Falando em filho, esse outro ponto também é muito importante. Como é que vai ser a educação do seu filho? Vocês vão dar castigo? Vocês vão talvez até dar uma palmadinha? Cara, isso aí é algo que tem que ser combinado, né? Tem que ser com um acordo bem conversado, né? Porque isso às vezes gera também muitos conflitos. É bom também conversar sobre a quantidade de filhos que um e o outro querem ter, e se querem ter, né? E se não querem, é melhor nem casar na igreja católica, né? Porque quando o casal vai lá diante do sacerdote, o sacerdote pergunta: vocês aceitam os filhos que Deus enviar e vão educá-los na fé católica? E você responde sim, o outro sim, e aí depois vocês fazem tudo ao contrário, né? Tem que ter consciência disso, né? Hoje em dia tá aquela modinha, né? Ah, vamos ter um pet, vamos ter um gatinho no lugar do filho, né? Verdade, Filho dá muito trabalho. Ai, muito triste. Muito triste. E quando a gente quer realmente viver aquilo que a igreja vem nos ensinar, a gente está aberto à vontade de Deus. A gente cala um pouco, né? Às vezes esse nosso egoísmo, né? Esse eu egoísta. E tenta escutar um pouquinho mais o que Deus quer para a nossa vida. Nós estamos abertas, né, a quantos filhos Ele nos enviar. E também é importante vocês saberem sobre a abertura à vida também, porque a Igreja Católica, ela não aconselha, ela não permite, na verdade, né, o uso de contraceptivos.
tanto o anticoncepcional como a camisinha, né? A igreja, ela indica os métodos naturais quando o casal deseja espaçar a gravidez por algum motivo justo, né? Quando o casal não pode ter filhos por um momento, né? Então, isso é muito importante vocês conhecerem antes de casar na igreja católica. E o outro ponto também importante, que também é campeão em casa-brigas, é a famosa finança. Isso é verdade, o din-din. Dinheiro. Tem que ter muita conversa sobre isso, porque tem que colocar os dois a par de toda a situação financeira, né? E não só isso, pensar, como é que vocês vão lidar com dinheiro? Vocês vão ter contas conjuntas? Vocês vão ter contas separadas? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas, por exemplo, também existem casos que a mulher decidiu ficar cuidando dos filhos, não trabalhava e o marido era o único proveniente. O que aconteceu? Ele tinha a conta bancária, ela não tinha acesso nenhum a essa conta, ele acabou sofrendo acidente e ela não tinha acesso a esse dinheiro, depois ele veio a falecer e a mulher e os filhos ficaram desamparados, porque até ela conseguir pegar esse dinheiro, né, legalmente, conseguir ter acesso a esse dinheiro, ela passou necessidade. Nossa, é complicado. Então, assim, isso. é complicado, assim. Nós optamos por ter contas conjuntas, né? A gente pensou, somos casados, tudo que é meu é seu, confio em você plenamente, né? Pra mim, o foco do matrimônio é esse, né? Ser juntos, conquistar as coisas juntos. Então, a gente tem uma conta conjunta, né? Eu acho que uma dica boa, amor, que a gente fez também antes do casamento é fazer uma planilha do que vocês vão gastar quando estiverem casados, né? Para vocês conhecerem os gastos um do outro e os gastos comuns. Saberem mais ou menos o preço de um aluguel, de um condomínio, da água, da luz. Você Quanto que ela gasta você no... vai pagar financiamento. Sim. Quanto que ela gasta no salão de beleza, por exemplo. Quanto que ela geralmente gasta para comprar uma roupa, enfim. Vale a pena conversar sobre essas coisas, até porque geralmente a mulher gasta mais do que o homem, né? Não é uma regra, mas isso acontece. A gente vai falar agora sobre o papel do homem e da mulher, que isso também deve estar muito bem conversado. Sim. Nas tarefas domésticas, né? Nas coisas que precisam ser feitas numa casa, nos reparos da casa, né? Como é que vai funcionar, quem que vai limpar o banheiro, se vocês vão contratar alguém para ajudar. Quem vai no supermercado fazer as compras, quem vai pagar as contas do mês, essas coisas precisam estar acordadas. Até para, às vezes, não gerar frustração, expectativas, né? Quanto mais alinhado possível, melhor. Só que não se frustrem, porque muitas vezes os planos que vocês vão fazer antes do casamento, eles não vão dar tão certo. Isso aconteceu um pouco com a gente. A gente teve criações diferentes, eu e o Henrique. Então a gente conversou, bem, né? A gente conversou sobre a divisão das tarefas domésticas, por exemplo, e estávamos num comum acordo. Só que quando a gente veio para dentro de casa, eu funcionava num ritmo e o Henrique num outro ritmo. Eu queria que ele fizesse todas as tarefas de casa dele no tempo que eu queria, na hora que eu queria, né? Do jeito que eu queria. Então, no início, isso foi um pouco... Que no caso era a cada 30 segundos, né? Não, nem sou maníaca da limpeza. Mas assim, eu não soube muito bem lidar com isso no começo. Então, foi preciso que a gente conversasse bastante e que eu entendesse também o papel da mulher no lar, que ela é a protagonista no lar, né? Então, não quer dizer que ela deve fazer tudo sozinha. Ela é essa líder que vai mais coordenar, vai ser a responsável principal. Exatamente. E assim, muitas vezes acaba ficando um pouco mais de tarefas para a mulher, né, em algumas situações. Então isso também é conversado ali durante o casamento, né? E os dois vão se ajudando a ficar bom para os dois, né? Outra coisa sobre... os hábitos, as rotinas, né? Os hobbies. É bom saber, conhecer. Gostam, né? Às vezes o seu noivo ele tem a mania de acordar todo dia às 5h30 da manhã para ver o jornal. E talvez isso vai te incomodar tremendamente, porque você vai ter que acordar cedo também com o despertador dele, não sei. Ou, às vezes ela tem a mania sempre de almoçar cedo, ele não consegue, ele quer almoçar mais tarde. Talvez com o namoro vocês já saibam disso, já se conheçam, né, um pouco, mas são coisas interessantes de você saber, de você conhecer. Sim, os gostos um do outro também, né? O que gostam de fazer. Todo domingo à noite eu gosto de assistir esse programa na televisão. Ou seja, você não vai poder assistir o que você gosta na televisão. E às vezes
quem namora um tempo um pouquinho maior, às vezes acha que conhece bem o parceiro, mas depois você vai descobrir que você não conhece. E tem muitas coisas que você não sabia, tem muitos, às vezes, hobbies que você não sabia que ele tem, ou hábitos também, né? É verdade, e isso acontece. E os gostos também vão mudando, né, amor, durante o tempo, né? Também. Então, isso vai se ajustando, mas é bom vocês se conhecerem. Então, discutam sobre hobbies, sobre hábitos, sobre as rotinas, geralmente o horário de acordar, de dormir, de almoçar, enfim. Sobre tudo que vocês fazem na vida que ainda o outro possa não saber, né? E para finalizar também, conversem bastante sobre como vocês vão lidar com a família de vocês. Com a sogra, com o sogro, com a sogra. Com tio, com tia, parente. Eu falo assim, por Cunhado, exemplo, cunhada. principalmente às vezes nas comemorações, nessas datas festivas, como é que vai ser o Natal? Vai ser na casa dele? Vai ser na casa dela? É bom às vezes vocês já terem regras bem estabelecidas, não é? Sim, e também sobre as questões que o pai ou a mãe às vezes vão querer dar um pitaco, vão querer, né, falar Principalmente, alguma coisa. isso é algo bem importante, que é principalmente nas interferências. Vamos colocar assim, você é o bebezinho da sua mãe. Você pode falar que não, mas você sabe que no fundo para sua mãe você é para sempre um Pra bebezinho. sempre um baby. Então, principalmente às vezes para filho único ou para o último filho, né? Todos já foram embora, ele é o último filho que Ou está único morando, homem. morando com a Ou a mãe, única ou a única menina. menina que está morando com a mãe. Às vezes a sua mãe vai ter uma dificuldade maior, né, nesse soltar. Então, ela vai passar talvez por um momento difícil. Você vai ter que ter compreensão também, né? Tratá-la com amor, mas ao mesmo tempo colocar limites, né? Porque lembrando, o homem deve deixar pai e mãe para se formar uma só carne, né? uma família, sua família. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara são as suas decisões. Agora você toma sua decisão como uma família. Então, assim, tem que às vezes colocar um limite, né? Por causa, o respeito também com a sua mulher, com a sua família, é necessário. Às vezes, intervenções demais podem atrapalhar no matrimônio e podem causar brigas, podem causar tumulto. É importante que os problemas que existam com a minha família, eu resolva. Os problemas que o Henrique possa ter ou que eu possa ter com a família dele, que ele resolva, né? Para que não haja um conflito ali entre e para que não nora e haja sogra, principalmente um genro e sogra. ressentimento. Exato. Porque sua mãe, talvez ela pode ficar chateada com você, mas ela não vai deixar de te chamar, ela não vai ficar ressentida com você daqui a um Por muito tempo, ela, depois de um tempo, ela esquece, ela te ama, ela quer seu bem. Mas às vezes pode ficar um ressentimento, entendeu? Entre cunhados, não sei, talvez entre o tio, Nora entre e nora. sogra. Então é bom você cuidar das questões da sua família e ela cuidar das questões da família dela. É verdade, é bom também vocês conhecerem as tradições familiares, como o Henrique falou, as datas comemorativas que vocês gostam de comemorar, gostam de estar junto com a família. Por exemplo, a mãe do Henrique, ela faz aniversário perto do feriado de abril. Então, todo ano a gente sabe que nesse feriado de abril a gente tem que estar com ela. Então, A isso gente já, não marca nada já para esse feriado. já é algo Então, estabelecido entre nós desde o namoro, né? Mas às vezes acontece, não sei, o camarada ele tem um costume de todo domingo almoçar na casa da mãe dele. Verdade. Aí isso é bom ser conversado, ser alinhado antes, novamente, para evitar futuros problemas. Quando Sim. alinhado, tá tudo certo. Exatamente. Então é isso, a gente espera que vocês aproveitem esse vídeo para que vocês tenham mesmo boas conversas entre si, cresçam como casal, né? É muito importante isso. E mais uma dica que a gente não falou até agora e é muito importante. Se até hoje você não viveu a castidade no seu relacionamento, comece a viver. Se você está prestes a casar, ainda dá tempo de você viver essa experiência tão maravilhosa que é a castidade. Com certeza. Que é a abstinência, né, do relacionamento conjugal, né, do sexo antes do casamento, que é o 6º mandamento da lei de Deus, né? Então a igreja, ela diz isso para todos nós, né? A gente vai fazer outro vídeo depois explicando mais a fundo a castidade, porque ela não é só isso que eu coloquei. Mas aproveitem esse tempo para isso, assim, vai ser um crescimento muito grande para vocês como casal. Isso aí. Até a próxima, muito obrigado.
Tchau!